TSE recebe 120 ações para contestar fake news e propaganda. A Coligação Brasil de Esperança de Lula foi responsável por ajuizar quase metade das ações. Maria Cláudia Buchianeri, ministra do TSE, determinou retirada de postagens que ligavam Lula a parricida. Desde o início oficial da campanha, em 16 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, recebeu 120 representações com pedido de resposta à denúncia de propaganda irregular no rádio e na TV e disseminação de fake news nas redes sociais. A Coligação Brasil da Esperança, que tem como candidato o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, foi responsável por ajuizar quase metade do total de ações. O levantamento foi feito pelo Valor a partir de dados repassados pela própria Corte até dia 15 de setembro. Das 58 ações apresentadas pela coligação petista, 17 obtiveram decisões favoráveis, a maioria delas para remover conteúdos falsos divulgados na internet, incluindo postagens do deputado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo. Outros 14 pedidos foram negados e outros 27 aguardam uma decisão dos ministros responsáveis pela propaganda. O filho do presidente Jair Bolsonaro, PL, já teve que apagar pelo menos 2 postagens como fake news sobre Lula. Uma delas associava o candidato do PT à invasão de igrejas e perseguição a cristãos, e outra dizia que o petista, caso eleito, proibiria o trabalho de motoboys e motoristas de aplicativo como iFood e Uber. A ministra Maria Cláudia Buchianeri também determinou que perfis nas redes sociais excluíssem posts que associavam o ex-presidente a Suzanne von Richthofen, condenado por assinar dos pais em 2002. Publicações falsas que ligavam Bolsonaro ao irmão de Adélio Bispo, autor da facada de Bolsonaro durante a campanha de 2018, também tiveram de ser apagadas por decisão de seguir liminar de Buchianeri. O PT conseguiu ainda a vitória direta em relação à campanha de Bolsonaro, como reduzir a participação de Michele Bolsonaro nas propagandas do horário eleitoral gratuito. A ação semelhante foi movida pela campanha de Simonete Tebet, MDB. A primeira-dama é considerada um dos principais cabos eleitorais do presidente, especialmente para aproximá-lo do eleitorado feminino. Pela legislação eleitoral, um apoiador não pode ultrapassar 25% do tempo de duração de uma inserção. Em outras frentes, porém, a coligação não foi tão bem sucedida. O TSE decidiu a favor de Bolsonaro e manteve válida a reprodução de falas antigas de Geraldo Alckmin, PSB, hoje visto na chapa de Lula, com críticas ao petista. O tribunal também não viu motivos para excluir postagens que mostravam uma entrevista de Lula afirmando que o agronegócio seria direitista e fascista. Entre as ações que aguardam uma decisão do TSE estão pedidos de respostas contra críticas sofridas por Lula, especialmente em programa da rádio Jovem Pan de perfis bolsonarista. Já as investidas de Bolsonaro contra seus adversários políticos têm sido menos frutíferas do que a campanha gostaria. Das 7 representações analisadas do pedido, 4 foram negadas e 3 deferidas, outras 10 seguem sem decisão. O ministro Paulo de Tarso Severino, por exemplo, negou um pedido do atual presidente para impedir que Lula, em sua propaganda eleitoral na TV, voltasse a vincular a família Bolsonaro à compra de imóveis com dinheiro em espécie. A coligação do PL apontava que o petista propagava fake news e induzia o eleitorado à sensação de que Bolsonaro e seus filhos seriam agentes políticos desonestos, mas o ministro entendeu que não houve irregularidade na propaganda. Entre os pedidos de Bolsonaro que foram atendidos estão a exclusão determinada por Buchianeri de um vídeo da Central Única dos Trabalhadores CUT que atribuía ao presidente o título de Messias do Apocalipse e um post do deputado federal André Janones, Avante PG, segundo o qual o presidente estaria por trás da suspensão do piso nacional dos enfermeiros. A exclusão do post foi acatada por Severino. Por outro lado, Severino rejeitou uma petição de Bolsonaro para que fosse retirado do ar vídeos em que o candidato Ciro Gomes, PDT,
Em entrevista ao Jornal Nacional da Globo, o chama de genocida. O presidente também havia pedido o direito de resposta, que foi igualmente indeferido. Outras campanhas têm acionado o TSE com menos frequência. Sírio impetrou 11 representações contra seus rivais na disputa, das quais 6 já foram analisados. O resultado tem sido equilibrado entre pedidos deferidos e indeferidos. Em desvantagem nas pesquisas de intenção de voto, senadora Soraya Tronic, União, Mato Grosso do Sul, peticionou ao TSE 7 vezes. A maioria dos pedidos, todos sem sucesso, era de que a sua presença fosse garantida em debates e sabatinas. Tebet ajuizou apenas 3, uma contra Lula, ainda pendente de análise pela ministra Carmen Lúcia, outra contra Bolsonaro sobre a primeira-dama e uma terceira contra o PCO, que associava a senadora à morte de indígenas. As duas últimas foram deferidas. Hoje, as ações envolvendo propaganda eleitoral estão sendo analisadas pelas ministras Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, STF, Maria Cláudia Bustianeri, da classe dos advogados, e por Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que recentemente substituiu o ministro Raul Araújo da função. Para evitar decisões conflitantes, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, definiu que as liminares sobre a propaganda eleitoral devem ser submetidas o mais rapidamente possível ao plenário da Corte, inclusive por meio de sessão virtual. A ideia é que o julgamento colegiado estabeleça parâmetros mais claros para definir quais circunstâncias devem levar a uma interferência da Justiça Eleitoral. Um dos casos que ainda precisa ser analisado pelo plenário envolve o termo genocídio, enquanto Sanverino rejeitou tirar do ar o vídeo de Ciro Araújo. Havia ainda durante a pré-pandemia campanha, dando uma decisão no sentido oposto e determinando a remoção de vídeos em que Lula utilizava o adjetivo para classificar a gestão de Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. O coordenador jurídico da campanha de Tebet, Ricardo Vita Porto, defendeu que a judicialização da eleição deve ocorrer em caráter excepcional. Procuradas, a campanha de Lula, Bolsonaro e Ciro não comentaram. A reportagem não conseguiu contato com a equipe jurídica de Soraya.